Amém. Bom dia, igreja. Bom dia você que está em casa. A gente vai começar essa série que chama Naturalmente Sobrenatural. E a gente tem que viver o que a gente pega, né? Então, minha semana foi extremamente sobrenatural. Eu comecei a introdução alimentar do Murilo. Deu errado várias vezes, mas eu venci ontem. Coisas acontecendo, coisas minhas acontecendo, e a coisa mais sobrenatural é que eu tive um marido doente. É sobrenatural ou não é sobrenatural, irmãs? Então eu vivi para aguentar toda essa situação, eu e o Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar nessa manhã o tema da minha palavra, da minha entrada nessa série, é a vida cristã normal. Então a gente vai falar um pouquinho do que é uma vida cristã normal. E uma vida cristã normal, ela é algo que é naturalmente sobrenatural, amém? E eu não sei o que você acha, o que você já viveu de algo sobrenatural, mas às vezes a gente acha que tem aquela sensação de que é viver no fogo, viver no espírito, sair sapatinho de fogo, sabe o sapatinho de fogo? Minha mãe é sapatinho de fogo. Viver sapatinho de fogo, ou viver só de milagres, e é muito verdade isso. Só que a nossa vida, concorda que a gente sai daqui, a gente tem o nosso tempo no secreto, mas a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem as coisas da casa para cuidar. E ao mesmo tempo a gente tem que viver algo sobrenatural. É um pouco difícil de entender isso, sim ou não? Porque você fala assim, como que eu chego no meu trabalho e fico xararaca, na cheira? Não é pra ser assim. E é um pouquinho disso que a gente vai conversar nessa manhã. E se é algo sobrenatural, Jesus estava falando comigo essa semana, que também a gente fica assim, não, mas esse é pro meu irmão, o meu irmão que é o dono do profeta, o meu irmão que é tal irmão que se move. Eu lá em casa, às vezes, tem coisa que Deus não me responde, eu falo, Marcos, por favor, pergunta para Deus. Porque às vezes parece que Deus só fala com o Marcos, que ele se move muito mais que eu de maneira profética. Mas às vezes a gente perde aquilo que Deus quer fazer para nós, sendo que nós somos filhos de um Deus sobrenatural, amém? E o nosso DNA, a gente aprendeu, é ser sobrenatural. E Deus estava me falando que a revelação, o quanto nós entendemos, não quero começar a minha palavra assim, o quanto nós entendemos o que está escrito aqui, o que Jesus fez em nós, é que mede a nossa capacidade de viver no sobrenatural, sim ou não? Porque não tem, aí tem que ser sobrenatural, mas não tem explicação se você não ler isso daqui, se você não aplicar isso na sua vida, se você não orar, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, para você viver o sobrenatural. Sim ou não? Jesus, ele fala que a vontade dele era fazer o Pai ser conhecido, era fazer a vontade do Pai. Jesus, ele não nasceu como homem e plim, as coisas aconteceram. Jesus recolhia para o Pai falava com ele vivia, ele tinha completamente convicção daquilo que Deus falava para ele, ele ia lá e fazia. Porque quando ele estava aqui na terra, espante você ou não, ele era homem como eu e você. Ele fazia assim, ó, psh, e as coisas aconteciam. Ele passou um tempo, ele entendeu que ele era filho, ele entendeu o Pai que ele fazia parte, ele entendeu que a caminhada dele precisava manifestar quem Deus era, quem o Pai era, e ele se movia de maneira sobrenatural. Então, que a gente abrisse a nossa cabeça nessa manhã para começar essa série, que se eu não tenho uma completa convicção da palavra de Deus, se eu não deixo o Espírito Santo fazer ela em mim, a minha maturidade na minha fé, você vai viver pouco. E às vezes a gente fica assim, Deus não está fazendo. Meu irmão, Deus faz, quem não presta atenção é a gente. Então, quantas vezes a gente perdeu algo, porque na verdade Deus estava lá, mas os nossos ouvidos e os nossos corações, eles não estavam ligados naquilo que Deus estava falando, sabe? E a faísca, ela é muito boa, e a gente precisa disso. Eu gosto quando Deus vem, quando tem os frimeliques, quando você sente calor, quando Deus te dá um cheiro. Mas a gente precisa de uma constância sobrenatural. E a gente precisa abrir a nossa cabeça nessa série, porque a gente precisa viver isso de segunda a segunda. Não é naqueles cultos especiais que nós vamos, não é em situações que nós, no tefilá, que é muito bom, por favor, venha no tefilá. Mas é no nosso dia a dia. Sim, é quando você está às vezes numa reunião e você está ouvindo alguém falar algo e você precisa ser sobrenatural naquela situação. É quando você está na fila do mercado, quando você está cuidando do seu filho e você fala, Jesus, me tira dessa floresta. Você precisa ser sobrenatural, de maneira muito natural. Então, a vida cristã, a nossa vida normal, ela precisa ser uma vida que vive
todos os dias. E eu tenho tentado ser assim, falo isso com muita humildade. E eu, há uns anos, eu tive uns encontros e eu falei, Jesus, eu quero experimentar isso. Então, uma vez me perguntam, né? Uma vez me perguntaram, como você consegue? E aí, eu fui no carro, o Marcos levantou uma situação e eu falei assim, Marcos, não, a gente não tem outra saída. Porque um dia que eu falei sim ou não, igreja? Você não tem mais como voltar atrás. Eu não consigo mais voltar atrás. Nós estamos nessa manhã que nada vai nos separar. Meu irmão, para alguém me tirar Jesus, tem que ser algo muito bom. E não existe algo muito bom. É claro que tem dificuldades, é claro que tem a minha carne, é claro que tem as situações, é claro que às vezes dá vontade de sair, porque tem um preço, é difícil. Mas se para pensar, e aí a misericórdia do Espírito Santo que vem falar com a gente, você fala, eu vou ficar. Porque a vida do crente não é fácil mesmo, sim ou não? Mas é bom, a gente não sai. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo de uma palavra do Espírito Santo, nos levando a caminhar de maneira sobrenatural. Tá aqui, talvez para você é muito natural estar aqui. Mas, meu irmão, hoje é um dia sobrenatural na sua vida. Pode ser natural a cadeira, pode ser natural eu falando, pode ser natural a música passando no projetor, mas essa manhã ela é sobrenatural, sim ou não? E nós precisamos entender que a nossa revelação, a nossa vida, a nossa jornada vai decidir o quanto nós estamos vivendo. Antigamente eu via tal pessoa pegar e falava assim, nossa, que máximo. Quero ser assim. E eu ainda tenho pessoas que eu quero ser igual. Ou quem se inspira assim, não tem problema nenhum nisso. Só que muitas vezes eu me dava desculpa de não provar coisas em Deus, porque eu falava assim, não, é porque eu não sou que nem a pessoa. Agora, a diferença entre nós não é nenhuma, porque a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, e nós somos adotados pelo mesmo Pai. Só que aí eu falei, não, então a errada sou eu. Porque eu que não estou me permitindo viver de maneira sobrenatural naquilo que Deus tem. E quando eu entendi isso, eu comecei a viver sobrenatural. Eu tenho algumas histórias que eu não conto, porque se eu te contar, você me interna. E é muito verdade. E eu lembro que o ano passado, a gente estava aqui na igreja vivendo no tema, e Deus falou para mim assim, presta atenção. Você fala muito, né? Eu falo muito, gente. Quem me conhece, a gente tem o café 5 horas, e eu acho o máximo. Eu ainda volto e tinha coisa para te contar. Mas Deus falou para mim assim, agora você vai ficar quieta. 2022, você vai ficar quieta. E foi engraçado que aí eu vivi mais coisa. Eu falei assim, Deus, obrigada por ter me dado uma ordem para eu ficar quieta. Mas esse é nosso Deus, amém? Que está preocupado da hora que eu acordo, da hora que eu me levanto. Está escrito aqui ou não está? Ele não está preocupado porque ele está preocupado, mas porque ele está fazendo algo, porque ele está me formando para aquilo que eu tenho que cumprir na minha vida. Ele sabe que o meu casamento, que o meu filho, que o meu trabalho, as coisas me ocupam. Ele sabe que é difícil para mim viver elas. Ele sabe que para nós, os nossos pais, nossas pessoas ao nosso redor, as doenças que nós enfrentamos, ele sabe que é difícil. E ele está cuidando de nós, e ele está falando assim, ei, presta atenção, estou com o meu espírito, vai dar certo. O que eu pedi para Deus me expandir em 2023, em muitas coisas, eu falei, Deus, eu preciso de uma expansão na sua palavra. Porque eu sou muito assim, mas eu sou pouco de palavra. E sabe o que é engraçado? Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler Êxodo, eu falei assim, cara, era sangue demais. E eu nunca tinha percebido que era sangue demais. E aí a gente fica assim, nossa, mas matar o cabrito era difícil, mas ter morrido na cruz foi muito pior. Sim ou não, igreja? Eu fiquei 3 dias chorando, falei, Jesus. Porque lê lá que Arão pegou, cortou. Cortar o cabrito já é sinistro. Imagina o pastor Renato trazer uma ovelha aqui, gente, espirrou sangue. Aí eu não sei como que fazia, pega no potinho, espirra aqui. Imagina a sujeira, gente. E a gente lê às vezes as coisas, é muito maravilhoso, nós vamos ler a palavra de Deus. Só que tem um preço, sim ou não? E uma coisa mais interessante, mais maravilhosa, é que esse preço está para nós e está acessível a nós, porque já foi pago. Então você precisa abrir nessa manhã, e eu queria que se você quer ser naturalmente natural, você precisa entender que, meu irmão, morreu para você. E você precisa se entregar para Jesus. Ah, mas eu preciso de salvação, presta atenção. Você precisa parar de se preocupar com o que pensa de você. Sabe quando a Jaque hoje estava aqui, falo isso com muito amor, eu aprendi isso. Uma pessoa me ensinou. Experiências me levaram a ser assim quem eu sou hoje. Sabe quando o músico está aqui e ela está tendo um tempo para fluir? Meu, não fique com a boca fechada, igreja. É sobrenatural aqui essa manhã.
Na minha cabeça não faz sentido você sair da sua casa, você vir aqui e você não orar. Você vai querer alcançar o quê? Nós vamos expandir aonde? Na minha cabeça não faz sentido para falar assim, igreja, presta atenção, sem profecia, a gente se perde. Você quer se perder? Então abra sua boca e começa a pedir para Deus fazer na sua vida. Entende que não tem como, e é natural. Não falei uma super palavra e algo aconteceu. E Deus, nós estamos declarando sobre nós, e tem coisa acontecendo nas regiões espirituais, na minha vida, na sua vida, e que Deus está fazendo. E que na segunda-feira e na terça-feira, numa resposta, Ele vai fazer sim ou não. E é aí que vem o milagre, igreja. A gente precisa preparar o nosso coração para uma vida de milagre. Isso é ser sobrenatural, amém? Jesus era sobrenatural. Ele vivia, eu quero ser como Jesus, amém? Eu já vi na série DNA que eu sou como Jesus. Então eu quero viver como Jesus vivia. E Jesus, ele era muito simples. Então o sobrenatural, ele é naturalmente sobrenatural porque é muito simples. Jesus não é um Deus complicado. O Espírito Santo não é uma pessoa complicada. Se você não conhece o Espírito Santo, quebra os paradigmas. Ele não é complicado. O Espírito Santo é a pessoa mais fácil que tem para nós. A pessoa que mais nos entende, mais nos compreende. E viver algo naturalmente sobrenatural talvez, pode parecer difícil, mas é uma das coisas mais fáceis. Se eu e você entendemos aquilo que a palavra de Deus faz, quem Jesus é, e levar a nossa maturidade como cristão, é falar, opa, peraí, a minha vida não pode ser básica. E abre sua Bíblia. Quem tem essa aqui, está mais na frente do sobrenatural, brincadeira. Heresia, brincadeira. É que para brincadeira de agora, é mais sentido, mas se está no celular, irmão, Deus te abençoe, brincadeira. Olha meu marido, que aí, ó, não é crente. Aí, ó, pega essa Bíblia no celular, pega o seu dedinho, abre em qualquer lugar, vai. 1, 2, 3 e abriu. Sim, cada um abriu um lugar, né? Porque se a gente abriu todo mundo no mesmo lugar, maranata. Vamos pro céu hoje à tarde. Ó, eu abri em Esther. Eu vou ler uma parte aqui. Ó. Nossa, Jesus está aqui nesse lugar, igreja. Ó, assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas não aconteceu. Não, calma que eu estou tão nervosa. Nesse dia, os inimigos dos judeus, que eu arrepiei aqui, esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Glória a Deus ou não? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Que vida sobrenatural tem a ver com uma revelação de que nós entregamos nossa vida para Jesus e que é isso daqui, e a nossa vida, é nosso relacionamento que faz a gente experimentar? Porque eu não sei se eu falar para alguém assim, Dona Ruth, onde a senhora abriu? É milagre, é sobrenatural. Você não pode ler a história de Davi e achar que é super simples uma pessoa de 5 metros cair por causa de 3 pedrinhas. Você não pode achar normal uma mulher pegar 5 tapuer que ela comprou da irmã que vendia Avon e ela botar azeite e multiplicar. Sim ou não? A gente botou tapuer. Sim ou não? Esse é o nosso Deus, amém? Essa é a minha introdução da palavra. Então eu queria que a gente começasse nessa manhã a entender isso. Não perca as próximas palavras, porque nós vamos dar mais passos práticos. E eu não quero aqui contar para você a minha história, talvez eu conte uns testemunhos ou outros, porque às vezes a gente fica só na faísca. Nós vamos entender que a faísca são momentos, mas que o nosso dia a dia, ele é sobrenatural. Amém? As coisas que acontecem enquanto eu lavo louça, Deus fala. Deus falar, eu não sei para você, se para você isso é muito comum, mas isso para mim é sobrenatural. Porque eu sou humana, porque eu sou pecadora. Deus lá no trono, com 8 bilhões de pessoas, ele parar enquanto eu lavo a louça. Provavelmente estou reclamando de alguma coisa, ele parar para falar comigo, isso é sobrenatural. É o amor de um Deus que é sobrenatural e que vem nos encontrar. Amém? E uma das histórias que eu conto, que é uma dica, mas eu sempre gostei dessas coisas de me mover, de evangelizar, e eu namorei o Marcos há muito tempo atrás. A gente separou por algumas situações e nós voltamos. Só que quando a gente voltou a se falar, foi meio aleatório, e eu falei assim, não, o Marcos foi Jesus. Antes de mim, maravilhoso, ele precisa de Jesus maravilhoso. Brincadeira. Não tinha nada assim, nada, eu vou confessar um pecado. Eu não sou mais essa pessoa, fui transformada de maneira sobrenatural. Eu perdi minha carteira de motorista. Nem me falar por quê, né, gente? Sou acelerada, eu oro e vai. Então, o radar não é crente.
E aí eu precisava ir não fazer um evangelismo. Me comprometi a levar 2 amigas. Eu ia todo mês. E aquele mês, né, não dá para fazer a obra, né, ó, na gambiarra. Então, Senhor, não deixe que o guarda me pegue, mas eu vou lá orar por as pessoas. Então, aí eu começo a ver, eu falei, o Marcos da igreja, revoltado, e que ninguém, a igreja era aquilo, estou machucada. Eu falei, eu não consigo convencer de nada. Mas tem uma pessoa que convence esse garoto, é o Espírito Santo. Então eu falei assim, Marcos, aí também, irmã, isso é uma prova. Se o cara de Deus já excluía isso, se não ele não fosse. E o Marcos foi. E ele me levou, era em São Paulo, e era num lugar bem, onde só tem trevas. Nós vamos orar com as pessoas, nós vamos amar as pessoas, nós vamos fazer uma festa naquele lugar. E nós estávamos lá e tal, e detalhe, né? Nós estamos brincando, todo mundo aqui, e Deus, tá? O Marcos tá assim, ó. Aí vem uma pessoa, não vou falar não, mas ela é muito famosa, mas aí ela tava lá e eu falei assim, Vicky, que bom que você veio e tal. A gente tava junto, assim, quem que é seu amigo? Eu disse, o Marcos. Aí, vem aqui, vamos fazer o treinamento pra gente ir na festa. Aí falaram assim, eu não sabia. Mulheres, vocês vão ficar com as mulheres, vocês vão fazer isso, vocês vão servir as comidas, porque era um ambiente muito hostil, então a gente tinha um preparamento, né? Que tem que orar, mas naturalmente, presta atenção. E aí nós fomos lá, e aí, bem resumida a minha história, falaram assim, homens, vocês vão fazer grupos de 3 e vão orar pelas pessoas. Eu assim, Senhor Jesus. O Marcos fez pra mim assim, Aí eu assim, estou na coxinha. E sabe o que era a minha história? Foram horas ali. A hora que acabou o negócio, o Marcos veio de São Paulo até aqui. A gente deixou todas as pessoas. O Marcos falando assim, eu vi uma perna crescer. Eu vi um surdo ouvir. Eu vi um tumor sair. Eu vi essa coisa. O Marcos está aqui. Ele viu o poder de Deus, sim ou não? O sobrenatural em nós, na minha vida e para quem está fora nos vendo, revela quem Jesus é. E eu não sei se você sabe, mas eu e você estamos aqui, somos salvos e alguém foi usado. E agora nós somos filhos para revelar o nosso Pai. Amém? Então, nós precisamos entender que a minha segunda, a minha terça, o meu natural, o meu sobrenatural, ele revela quem meu Pai é. Amém? Então, não é comum, irmão. Não é comum se você não tem história para contar. Você precisa ansiar. A gente viu de DNA. Eu preciso ansiar. Porque senão tem alguma vitamina espiritual que está desregulada. Tem alguma coisa que no nosso espírito, vou dizer assim, a gente não toma vitamina D para ficar mais esperto, tem alguma coisa faltando em nós. Porque Jesus fez algo em nós de maneira sobrenatural. E nós precisamos viver isso aqui na terra. Amém? Então, eu queria te encorajar. O contrário de algo sobrenatural é algo ordinário. Não, Jesus não pagou um preço na vida porque Ele promete algo abundante. Ele não pagou um preço para que nós fôssemos ordinários. Sabe o que é ser ordinário? A gente está aqui, a gente sentou, a pastora Priscila orou, o pastor Renato pregou, a Jaque cantou, Jesus falou, Jesus me ama. Não quer? E a gente vai embora. Aí eu tenho um problema, pastora Priscila, de GPS. Pode pedir ajuda, eu também peço ajuda. Mas é uma vida para viver aquilo que Deus tem para você, irmão. Você precisa sair daqui nessa manhã querendo ser naturalmente sobrenatural. Quando existe de vergonha, deita no chão, a casa do seu pai. Grita. Passa vergonha no mercado, irmão. A chance, eu penso assim, tá? A chance da pessoa de trás se encontrar na vida, tudo bem que o mundo não gira, ele capota, mas é muito nula. Lá no céu você encontra. Irmão, que bom que estava na fila aquele dia. Ora pelas pessoas. Tem uma moça lá no meu bairro que ela, oi Virgínia. Eu vou escrever o nome dela essa semana. Mas na primeira semana que eu morava naquele apartamento, eu fui comprar pão. E Deus falou assim, orem por ela. Muito simples, sim ou não? Nós oramos na loja do posto. E há 5 anos eu moro lá. E há 5 anos ela me procura. Entende? Algo sobrenatural. Eu estou comprando pão. Então Jesus precisa nos levar a isso, amém? Porque Jesus, Ele era. E o reino de Deus, fala em Coríntios, fala que a gente o reino de Deus pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.
Antes de eu falar 3 passos de maneira muito breve, irmãos, eu não sei se você como cristão, 2023, que a gente tem passado, eu não sei se nós entendemos. Chega de falar. A gente precisa viver. Jesus não falava nada. Até na hora que ele tinha que falar, que eu acho que no céu eu vou falar, Jesus, se você falasse uma palavrinha, eu passava, estava valendo. Até na hora que ele podia ter falado, gente, não fui eu. Gente, eu não sou essa pessoa. Mas ele fazia, e ele fez até a hora que ele necessitou, sim ou não? Porque o reino de Deus é um reino de poder. Nós precisamos fazer. Nós precisamos viver. E sabe o que você vai falar? Você vai falar o que você acha. Você vai falar o que você provou. Isso é ser sobrenatural. Isso é viver de uma maneira que você... O que você conta? Para pensar. Quando você sai com as pessoas, o que você fala, irmão? Um dia Deus me perguntou, Vicky, você fala muito. O que você está falando? Você está falando... Tá legal? Você está falando sobre o quê? Você se reúne para falar o quê? Tá bom, isso é spoiler do meu ponto. Amém, igreja? Nós precisamos disso, nós precisamos viver isso, amém? E eu quero falar com você, eu acho que tem muita coisa para falar, como que viver algo sobrenatural, mas precisamos entender que Jesus precisa gerar em nós um coração que é responsável, temeroso com algo que Ele nos deu. Sabe, nós vamos ter um temor quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu. Eu preciso ter temor quando eu falo em nome do Espírito Santo. Sabe, porque acender o fogo, por incrível que pareça, é fácil. Mas deixar o fogo aceso é difícil. Então nós precisamos de um coração responsivo, que entendeu o que Ele fez por nós, que entende o que está escrito na palavra dEle. É muito mais do que você riscar que você cumpriu o plano da Bíblia hoje. Às vezes nós estamos preocupados em cumprir o plano da Bíblia e você nem presta atenção no que está lendo. Ou nós estamos preocupados. Quantas vezes eu fiquei preocupada? E talvez se eu fosse passar vergonha, eu não li hoje, mas não tenho fruto para falar. Às vezes é melhor um coração que tem temor e falar, Jesus, eu preciso ir além. O Senhor sabe que eu preciso ir além. Faz então eu ir além. Aí a gente está achando que Jesus vê como nós. Jesus não está pedindo para nós sermos sobrenatural porque Ele quer um bando de herói da Marvel. Jesus está pedindo para que a gente seja sobrenatural, para que Ele seja conhecido. Para que Ele faça o poder. Jesus, presta atenção, Jesus não precisava fazer nada. Jesus não precisava fazer milagre, porque era só não ter os problemas, sim ou não? Pense se fosse Deus, era só não ter problema. Mas o mundo, o pecado entrou e Jesus vem com muita graça sobre nós. E sobrenatural é graça sobre nós. E quando Jesus ele cura uma pessoa, Ele vem para fazer a obra completa na vida daquela pessoa. Então quando o reino de Deus ele é estabelecido, ele é mostrado, é porque tem um propósito naquele lugar. Sabe? E quem dispersa as trevas, irmãos, é o reino de Deus, é o sobrenatural de Deus. Quem faz as pessoas serem convencidas do amor de Jesus é o sobrenatural de Deus. É algo que ela viu, é algo que renova a aliança, é o sobrenatural de Deus, amém? E nós precisamos ser isso. Então que você queira ter esse coração responsivo e temoroso, para que você possa viver isso que Deus tem, que o Espírito Santo quer falar com você. Então, quero compartilhar de maneira muito breve, algo que Deus falou para mim de 3 coisas que nós precisamos. Não são 3 coisas, mas o que é necessário, 3 pontos que nós precisamos entender para que a gente viva de maneira naturalmente sobrenatural. E que Deus está falando no seu coração. Se você vai sentindo a presença nele aqui, seja livre. Eu sinto ele aqui, você sente ele aqui? Então seja livre, para que ele fale com você, para que ele crie esse coração. Às vezes você é uma pessoa supimpa, que vive... Tem um irmão que eu tenho umas inveja, gospel. Você é esse irmão, depois fala comigo, mas vai mais além. Nós precisamos ir além, amém? Então vai abrindo seu coração. Primeiro ponto, nós precisamos de santidade. Quero falar de santidade, não quero só que você pense que santidade é como imoralidade sexual. Mas a Bíblia fala que ser santo, nós sermos separados. Deixa eu falar uma coisa, a gente vive no mundo, isso aqui está uma bagunça. E tem gente vivendo na bagunça, querendo falar de uma pessoa que é reta, não faz sentido. Quando a gente fala sobre Jesus, meu irmão, você pode até falar, mas não frutifica. E posso falar, a gente passa vergonha. Quando eu falo assim, fica quietinha. Ou eu sou uma pessoa que
Eu preciso crescer nisso. Porque a vida fala, nossa, por que você não ficou quieto? Porque eu estou entendendo que Deus está fazendo algo, porque eu preciso viver para falar daquilo, gente. E hoje tem tanta coisa, nada contra, acho que Deus quer usar as pessoas para falar. Se você falar, irmão, fala, não estou falando o contrário. Mas a gente precisa entender que, para eu falar, eu tenho que ter uma autoridade. É no reino de Deus, é no secreto. Irmão, você não jejua, você fica aqui, sendo que você poderia estar ali. Não sei o que eu estou falando. Sou eu que estou falando? Está escrito aqui, ó. Tem história sobre um povo que jejuou. Esther. A gente acabou de ler. O povo ficou com a cara no chão. Nós precisamos buscar santidade. A gente precisa orar, igreja. 2023, a gente precisa ter gente falando para a gente para orar. Faz 2000 anos que Jesus ora. Ensinou lá atrás que era para orar. Sim, entende que essa nossa mudança gera esse coração? Entende que eu não leio a Bíblia? Porque leio a Bíblia. Não importa o plano, igreja. Importa a revelação que Deus está te dando. Como que você ora com alguém por cura se você não ora na sua casa? Vai eu no Masterchef. Passa vergonha. O que eu estou falando? Faz alguma coisa que você não sabe. Você não fecha a conta. E o reino de Deus é a mesma coisa. Sabe? Jesus é muito bom. Jesus, ele me ama. Só que ele é meu pai. Eu levo bronca, gente. Vocês levam bronca? Eu preciso. Porque eu não presto. Porque eu fui feita para dar errado. Sim ou não? Nós estávamos no jardim. A gente conseguiu, o homem conseguiu estragar o jardim. Nós precisamos voltar para Jesus. Porque ele é o único que restaura as coisas por completo. Agora, como que eu estou na bagunça e falo sobre o jardim? Como que eu não entro no jardim e falo que árvore que tem lá? Sim ou não? Nós precisamos, uma vida de santidade é uma vida... Igreja, não tem... Desculpa. Não é fácil. É correção. É um preço. Quando eu falei que eu não consigo voltar atrás, não dá. 20 anos de convertido. Ai, não sei se eu dou o dízimo hoje. Jesus... Tá tonta, é? Porque eu tenho 20 anos de história de coisas que ele fez quando eu estava lá ofertando e dizimando. Sim ou não? Para pensar na sua vida. Não tem como. Como que eu não amo o Espírito Santo? Essa era louca, tá? Mas aconteceu, gente. Eu estava na casa de uma amiga. A mãe dela era muito brava. Elas não vão ouvir isso, graças a Deus. E a mãe dela era muito brava. E ela deu uma função pra gente. Eles tinham um rio na casa dela, sabe? Um lago assim, artificial, com peixe vivo. Não era o beta, era a carpa, assim. E ela falou assim, ó, eu vou sair, vocês cuidam do peixe. Gente, ia dar errado. Olha aqui, eu tô orando para não derrubar isso daqui. E aí, eu tava lá e falei assim, Deus, ajuda nós. E o que aconteceu? A gente aqui, ó. Pipipi, eu falando, né? Pipipi, pipipi, pipipi. E o lago aqui, ó, água. E eu tava lá, Deus falou assim, Vicky. Deus falou assim, Vicky, fecha a torneira do lago. Meu irmão, a hora que eu vi, eu levantei, o peixe estava aqui assim, ó. Posso falar uma coisa para você? Eu tinha 19 anos. Eu fiquei apaixonada por Jesus mais naquele dia. Porque Jesus se importa no meu natural, sim ou não? Quer levar bronca da mãe que não é sua mãe? É pior. Nunca mais eu ia na casa da tia lá. Matei as carpas dela. Quanto custa uma carpa? Tá até hoje pagando. Mas é porque Deus cuida, vocês entendem? É algo simples, é o nosso dia a dia. E confiar, depender, é algo que para nós, presta atenção, tem que ser algo que é já, cara, não estou falando que vem a dificuldade, que vem o dia a dia, as coisas não cutucam, a nossa carne não está lá, mas nós precisamos entender que estou pagando o preço. Eu estou me entregando. Eu estou deixando Deus fazer. Se você quer ver naturalmente o natural, meu irmão, Deus vai fazer. Ora, Deus vai fazer. Lá em casa tem problema que eu falo, Marcos, qual é o próximo? Que eu já sei. Agora tem problemas que eu falo, Deus, esse eu não sei não. Mas se eu perder esse daqui é fichinha, entende? Entregar tudo.
Eu quero entregar tudo, Jesus. Amém? É uma vida de santidade, é uma vida que faz a gente buscar Deus. Por 2, número 2, dependência do Espírito Santo. Eu vou acabar com isso. Abra em Romanos 8. Romanos 8, de 1, eu vou ler bastante e vou encerrar aqui. Fala: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, algo natural, e Deus está fazendo algo sobrenatural. Ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-la como sacrifício por nosso pecado. Com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, para que possamos cumprir a justa exigência da lei. Isso dá capacidade de ser sobrenatural. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos dará a vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então seremos herdeiros e, portanto, cordeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos da sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com o que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Amém? Eu vou resumir. A gente estava morto, a gente estava vivo, a gente morreu, a gente está vivo, a gente está morto. Porque a gente estava na carne, Jesus matou nossa carne, ele nos vivificou no Espírito, amém? Mas a carne, ela está morta. E é isso que me faz viver de algo sobrenatural. Mas presta atenção, não foi por mim e por você. É porque nós temos um Deus que mandou seu Filho. E esse Filho pagou o preço para que eu vivesse aqui hoje. E esse Filho me faz ser cordeira com ele. Então quer dizer que o que ele faz, eu também faço. Porque o pai dele também é o meu pai, sim ou não? Então durante todos os meus dias, eu estou vivendo o sobrenatural. Meu irmão, nem a Marvel faz Capitão América assim. Entende o poder que você tem? Você nasceu para viver algo a mais com Deus. Deus sabia quando Ele te fez aquilo que Ele queria. Saia de uma vida de segunda a segunda. Eu quero te encorajar a você viver com o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos depender dEle. Eu preciso entender que Ele habita em mim. E eu preciso deixar Ele fluir. Amém?